Estamos aqui todos os domingos para relembrar e reunir a história que esquecemos. Hoje vou falar de um conhecimento que nasce nos templos de Ra, o Tratado Mágico de Alcaram. Vamos falar das primeiras experiências de evidência que Raquel teve com esta fantástica prática mística. E depois vamos falar de vivências que tivemos no Egito, no Templo de Seti, que mudaram nossas vidas e podem mudar as suas. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live do dia 8 de agosto de 2021. Hoje a live é só para apaixonados pelo Egito Antigo. Bom, grande abraço a todos os pais neste dia. Um especial para o meu querido que está aí nos assistindo. Beijo, pai, te amo. E hoje também faço um aniversário de um mês de que nós perdimos nossa querida filhinha de 4 patinhas, Kirucha, que era participante ativa. Participante não, ela era a diva dessa live, diva né? da live. Oh, ela nos deixava participar, era isso diferente. Isso Então, vamos falar de apaixonado para apaixonados. Tá? O que acontece é uma boa pergunta. O que acontece quando vocês observam uma obra de arte maravilhosa que realmente toca o coração de cada um de vocês? Arrepia. Te lembra do Museu de Van Gogh? Que não me lembro do nome do museu, mas agora eu não sei dizer o nome daquele museu. Rijksmuseum. É uma coisa assim. Em Amsterdã. Então, você coloca na internet, eu recomendo dar uma olhadinha. Fantástico aquele museu. Procure Museu de Van Gogh em Amsterdã. Eu fiquei apaixonado pela sua obra. E realmente, o primeiro que acontece quando vocês adoram as obras de alguém é claramente sentir a alma do artista. Uhum. Depois das obras, dessa emoção, surge que o desejo de saber mais sobre a alma inspirada de seu autor, e para isso o que a maioria das pessoas faz? Procura livros, biografias que falem de sua vida. Mas depois de ler vários livros, vemos que sigue faltando algo. Se algo que podemos dizer que esse algo não está escrito, é algo oculto detrás de cada pincelada, é algo que falta e que nenhum biografista poderia nos passar. Com certeza. Eu, na realidade, queria que abraçar a alma de Van Gogh, devorar essa sua percepção da realidade e descobrir um novo universo. Ele realmente nos mostra que podemos pensar diferente, ver o mundo com outros olhos, sentir a natureza como ninguém o tinha feito. Isso. Não, deixa eu só fazer um parênteses, por isso que ele é meu artista preferido. Tá bom. Isso, não tenho dúvida, é o que aconteceu com o Egito Antigo. Comigo, com ele e com todos vocês. Primeiro, eu percebi a grandeza de suas obras, que não passam desapercebidas, nenhuma delas, e isso me levou a procurar sua história, e depois veio a necessidade de muito mais. Então, tu acha que a gente pode comparar o Egito com um artista, com uma pessoa? Acho que quando observamos a obra de um artista, estamos olhando para a sua alma se expressando. Então, o que seria mais importante? Conhecer a obra ou a alma do artista? E vocês dirão, não podemos tocar a alma de Van Gogh. Eu diria que sim, podemos. A alma está unida à sua obra e é eterna. No caso do Egito, existe uma alma astral por trás de toda a sua civilização. Eles criaram a maior obra já criada. Eternizaram o Ka. Criaram um inconsciente coletivo que eu chamo de consciência astral.
E como falei, os textos, Raquel sabe, nós temos aqui mais de 300 livros que falam sobre a história, sobre a arte, sobre sua magia, sua mitologia, suas medicinas, suas comidas, como faziam cerveja, vinagre, tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Então, os textos não foram suficientes para saciar essa fome, digamos assim. Assim como a de muitos que sentem que tem algo a mais. Livros, escolas iniciáticas, passeios ao Egito não são suficientes para saciar a sede de quem ama. Por isso fui atrás de muito mais que história, gramática e viagens. Convivi com mestres que carregavam segredos, veus, palavras, lembranças e histórias nunca lidas. Vocês sabem, porque isso está em meu canal. Cada das lives traz coisas que vocês nunca leram. Fui atrás de pessoas que amavam, que tinham a mesma paixão e por isso eram portadores de seus segredos. Sendo muito jovem, deixei tudo. Trabalho, estudo para ir atrás do que eu amava. E nessa procura pela alma do Egito, tropecei com muitos portadores da tradição. Alguns deles presos a religiões, e por isso talvez estariam esperando alguém livre para passar seus tesouros de conhecimento. E por isso estamos aqui. Eu sei muito bem o que é amar algo ou alguém e não poder abraçar essa pessoa, essa alma, essa consciência. Estamos aqui para nos unir, abraçar a mesma amada ou o mesmo amado, uma alma que se expressou a través de milhares de anos pelas suas obras e conquistou nossos corações. Eu sei que nós, todos os que estamos aqui, sentimos o mesmo, uma atração que transcende as obras, seus mistérios. Então está na hora de parar de dar voltas ao redor do Sinaí e voltar a nosso lar. Todos sabemos que a Terra Prometida não está em Jerusalém, chamada Cidade da Paz. A Terra Prometida está no lugar que nós amamos, ainda que ele esteja no meio do deserto e no passado. Então, para os que estão na fase de procurar o Egito em livros, fotos, vídeos com informações históricas ou falando de mistérios, recomendo que o sigam fazendo. Estudando livros de história, gramática e simbologia, só vão confirmar o que já sentem e ficar com mais sede de saber. E aí vão voltar a nós. Tá? Nós temos a fonte de um saber, nós temos uma tradição. Essa tradição que apaga aquela sede de quem está atravessando esse deserto. Mas para aqueles que querem algo a mais, vou falar como um amante do antigo Egito faz. Vamos falar da mesma forma como meus mestres o faziam, contando histórias de nossa amada, rodeados de pessoas que sentiam o mesmo por esta cultura. Pessoas sentadas ao redor do fogo, digamos assim, que querem ouvir e sentir nossas histórias. Nós somos portadores da tradição, da história não falada, dos mistérios por trás dos muros dos templos. Os portadores da tradição foram e são para mim mestres, pessoas que os antigos egípcios chamavam Raab, aqueles que poderiam orientar meu espírito. Depois encontramos essa palavra no mundo hebreu como Rabi. Rabi seria um rabino, tá? Bom, rabino já está dentro da religião. Um rab é um pouquinho diferente, mas é a mesma palavra egípcia, aquele que nos orienta, que orienta nosso espírito. Estes mestres muitas vezes eram de diferentes religiões e culturas, mas não podiam negar onde estava seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, repassar uma pergunta que, na realidade, meu irmão fez para a gente hoje.
que tem de diferente no teu canal? O que o Jorge fala de diferente dos canais que todos que falam sobre o Egito falam? Bueno, esa pregunta te puedes responder también. Não, mas eu estou fazendo para ti. Bueno, en parte es eso que estamos hablando, justamente. Estamos hablando que llega un momento que aquel que ama o Egipto se cansa de informações. Se tu vai ler sobre Van Gogh, tem um monte de biografias, muitas fotos, mas tu quer mais. E esse é o grande problema. A racionalidade tem um limite. Então, existem mestres da tradição que sua função, seu juramento, é transmitir aqueles conhecimentos que lhe foram dados com amor. Isso é o que importa. Não os mestres da tradição, dentro da Cábala, dentro dentro do próprio mundo muçulmano, do islamismo, eles têm os mestres sufis. Eu tive um mestre sufi. Então, qual é o seu compromisso? Transmitir aquilo que lhe foi dado com amor. Aquilo que não está escrito em livro nenhum. Aquilo que representa teu amado, tua amada. Aquelas coisas mais íntimas. Entendeu? Aquelas coisas, esses segredos, digamos, de suas comidas, de seu amor, sussurros de ouvido a boca, digamos assim. E isso é o que nós preservamos, é decir, uma imagem de Egito totalmente diferente daquelas contradições que tem dentro da história. Em 300 livros, devo ter uns 20 livros de história que dizem coisas totalmente opostas. Então, será que na batalha de Kadesh, de Ramses II, que levou seu leão, que era o matador de inimigos, será que isso foi verdadeiro? Que ele saiu com o carro correndo e com seus leões assim, e apartou todos os hititas, e ele ganhou a batalha sozinho. O exército ficou olhando ele, vencendo a batalha, como diz a história. Ou será que tudo isso foi uma invenção? Bom, então, como que eu faço com a história? Fico lendo os textos, os fatos escritos, interpreto, e aí que é o que vemos? Um monte de egiptólogos interpretando. Bom, mas se eles vão interpretar, eu também posso interpretar. Tu também. Mas essas são verdades. Verdades são as que vêm sendo transmitidas com amor. A verdade é que nossa alma sente. E tem conhecimentos e tem segredos que são tão imensos como as pirâmides. E tão importante, ou mais que as pirâmides. E isso não está escrito, nem se vê. Então não podemos ficar só olhando a obra de Van Gogh. Temos que ver o que tem detrás de tudo o que foi feito no Egito. O espírito que criou essa cultura e que nos deixou essas obras. Isso não está escrito em nenhum livro. Isso está aqui, no coração de cada um de vocês, e você tem que abrir esse coração. E vão ver que podem ver, sentir e falar com o Antigo Egito. Então, como eu disse, não estou aqui só para passar informações sobre o Egito Antigo. Estou aqui para confirmar um compromisso amoroso que vocês têm com seu próprio passado. E minha ideia é organizar e formalizar o casamento entre vocês e nossa paixão. Eu posso dividir Egito com vocês. Não vou dividir minha mulher, mas vou dividir Egito com vocês. Então, Vamos lá. Temos uma história, como sempre, não poderia haver tradição sem histórias. Vou contar uma história rápida de minhas primeiras viagens, na realidade onde conheci um mestre sufi chamado Omar. Não posso dar o nome completo dele, ele já faleceu também, mas seus discípulos eu sei que continuam, mas estão dentro do islamismo hoje. Omar tinha uma padaria e um pequeno grupo de discípulos que o seguiam fielmente naquela época. E ele tentava, digamos, manter conhecimentos passados pela tradição. Ele era portador do Tratado Mágico de Al-Karam. Pode mostrar aí um personagem, um mestre sufi? Ah, estamos aqui, já está aqui, olha ali. Esse é um desenho de um personagem comum que podemos encontrar no Egito. Bom, é um egípcio a mais.
Sim, mas ele tinha detrás da imagem aquilo que nós procuramos: uma história, um coração, uma alma que batia para o Antigo Egito, não só dentro desse conceito religioso. Então, esse conhecimento que ele portava era originário das primeiras dinastias, pertenciente aos primeiros templos de esas dinastías, los templos de Ra. Estos conocimientos, digamos, se organizaban dentro de una doctrina templaria. Digamos que quien entraba a aprender el tratado de Alcaram tenía que vivenciar una doctrina con horarios, con alimentación, con jejuns, bueno, toda una doctrina extremadamente fuerte e intensa, que integraba, digamos así, técnicas de cura, con formación social, elevación da alma y preparación para la eternidad. En ese tratado, los discípulos experimentaban o desprendimiento astral, haciendo prácticas grupais, y a partir de eso perdían sus miedos, sus ansiedades, y después se aventuraban en misiones astrais, que podían ser feitas en grupo. ¿Tá? Mostra aí a imagem del Tratado de Alcaram. Aí nós vemos parte dos trabalhos que se faziam em grupo. En realidad é uma integração de fórmulas en el cual los participantes hacían prácticas de grupos formando duas pirâmides frente a frente, e a pessoa que ficava no meio ou recebia a energia, digamos, dessas forças, que eram o símbolo do sol e da lua, que eles chamavam Karaímerá, nessas práticas. Essas grandes forças se enfrentavam e produziam uma energia neutra que revigorava as pessoas que estavam com problemas de saúde, espirituais, emocionais, uma série de sentidos. Financeiro também, trabalho, não? Família, problemas psicológicos. E dos lados vemos alguns exercícios que têm a ver com algo que está detrás do sufismo. É decir, quando no sufismo se faz o giro, em realidade, com o Omar eu aprendi que o giro tem que ser feito com a energia. Então se colocavam em grupo e faziam girar a energia ao redor do discípulo. Aceleravam a energia para quê? Para criar uma gravidade. Então, depende do sentido, tu afirmas a aura, a compactas ou tu a libertas. Tá? Então, girando num sentido, girando no outro a energia, a pessoa se desprende. E quando a pessoa se desprende, sente que tem um corpo lá embaixo, ele está aqui em cima. Bom, agora sim, agora estou livre. Não tem ansiedade. Ele se percebe, como os egípcios diziam, minha vida não é só este tempo neste corpo. Eu estou ali, mas estou aqui também, e sou eu. A identidade se mantém. Então, essas antigas práticas dos templos eram justamente para formar pessoas sem conflitos edípicos, sem neuroses, sem medos. E isso é algo que a sociedade deixou, digamos assim, oculto. Não só detrás dos templos, não? É decir, não está escrito, mas todos sabem que isso é verdadeiro. É a mesma coisa de falar dos extraterrestres. Tá? Estão e não estão, mas todo mundo sabe que estão. Então é a mesma coisa. Então, quando falo de coisas místicas, você que não tem interesse em nada, você não sabe nada, etc. Eu acho que eu sei muito mais de aqueles que me criticam. Pero muito mais. Tenho muito mais livros, tenho lido muito mais, porque eu amo o Egito. Então, não é só fazer, digamos, uma faculdade de egiptologia. É estar a vida toda estudando, a vida inteira. Não é uma coisa que vou 3 anos, 4 anos. E isso é o que eu quero que vocês entendam. O que eu quero passar é aquilo que considero mais importante em todos estes anos. Quero dividir essa ciência, esse conhecimento, e que vocês vejam que o que amam é certo. Podem amar. Então, fiquei um bom tempo com Omar e consegui passar todas as práticas do Tratado Mágico de Alcaram e depois voltei para o Uruguai. Isso foi há muito tempo atrás. Se passaram depois disso
más de 25 años, y ya no Brasil, na casa de um amigo que se chama Cláudio Becker, encontramos espaço para formarmos um grupo de trabalho repetindo os conhecimentos e práticas deste antigo tratado mágico. E Raquel, nessa época, experimentou práticas dentro desse tratado místico mágico. E numa delas, os discípulos deviam sentir o motivo da consulta de aqueles que chegavam a nós por ajuda. Tinha um monte de gente, tinha Nossa, filas, tinha muita gente. filas de gente depois da porta da casa, que a casa era enorme, a casa de Sim. Cláudio era muito grande. Era uma casa de uma família Becker, tá? Que o pai tinha tido 11 filhos, então imagine o tamanho da casa. Tá? E as pessoas, quando começaram a saber que se fazia algo dentro da Nossa, cultura chovia egípcia, de gente. A gente não fazia nenhuma divulgação e chovia de gente. não precisava divulgar Não. nada. A mesma coisa com a pirâmide que nós fizemos no nosso sítio, foi incrível isso também. Então essas pessoas chegavam para pedir ajuda por uma infinidade de coisas. Faziam uma fila, depois iam passando e nós íamos trabalhando com o grupo de gente que estava praticando esse tratado. E foi nessa época, então, que Raquel teve suas primeiras experiências de evidência dentro dessa escola. Nessa época, lá no casarão do Cláudio, as pessoas chegavam até nós como chegavam nos antigos templos. Elas não deviam falar nada. Os sacerdotes sentiam a sua dor e seus problemas. As antigas práticas sacerdotais permitem que aflorem poderes adormecidos em nossa alma. Assim como eu, vários outros discípulos assumiam funções, e a minha era sentir a alma dos que nos procuravam por ajuda, utilizando métodos antigos egípcios para sentir cada pessoa. Foi fazendo essas práticas que consegui ver coisas que nunca seriam faladas, como negócios feitos recentemente pelas pessoas, problemas de saúde, psicológicos, emocionais. Até uma vez que eu senti que uma poltrona da casa da pessoa estava com dor. Sim, dor. Como uma poltrona pode ter dor? Mas era o que eu sentia. E ao falar isso para a pessoa, ela ficou me olhando assim. Eu disse, tá aí? Não, é que a poltrona está com uma das pernas quebradas. Uma das patinhas da poltrona estava quebrada. Gente, eu senti que a poltrona tinha dor. Bom, então, isso é interessante, porque nessas práticas e nesse tratado, o discípulo vai desenvolvendo seus próprios poderes. Claro que isso não pode ser aprendido no livro, você tem que estar ali, praticando e fazendo tudo, porque em realidade toda essa doutrina tem a ver com servir aos outros, ajudar as pessoas. E esse desejo de ajudar, de sentir sua dor, de sentir seus problemas, sentir sua crise, isso não pode ser ensinado através de livros. Não. Então, isso é o que estamos falando. O Egito era uma comunidade que todos se preocupavam por todos. E esse sentimento de amor os ligava, os unia. O Sematawi, estavam todos unidos. Digamos que isto é algo que trabalhamos em nossos grupos de estudo. Como despertar o que está adormecido, como nos unir novamente. Aqueles que querem despertar suas potencialidades de evidência podem começar fazendo uma das centenas de práticas do Tratado de Alcaran, que vamos ensinar hoje. Olha, hein? Bônus hoje. Bônus. Sempre que quisermos evoluir num plano místico, a gente pode fazer essa prática. É importante, para praticar, colocar um participante que realmente tenha dúvidas e que precise ser orientado. A curiosidade não é um bom elemento de conexão para unir as almas. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós colocamos 2 cadeiras frente a frente. Deixa eu tirar essa imagem daqui. A pessoa sentada e nós na sua frente, né? Colocamos um pouquinho de pó de enxofre na fronte da pessoa. Ali. Ok. E passamos
Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Opa, Vamos você acender uma vela, gente. tem um foguinho aí já, pero não podemos passar isso. O foguinho da vela, sim. Então. E nós. Ui, Liga bem. é que eu falei e apagou a vela. É. Então, nós vamos passar essa vela acesa na frente da pessoa, da esquerda para a direita. Enquanto isso, nós vamos sentindo as imagens e as sensações que surgem na nossa mente. Tá, pero primeiro, vou botar a imagem que tu tem que ver também. Vamos lá. Que incrivelmente, porque eso es una de las cosas que acontece con los que estudian conosco, ontem me consultaram por essa imagem. Sim, verdade. Tá? Eu já tinha feito, preparado, digamos, os temas da live, e justamente alguém que está em Espanha me disse: Jorge, eu estou meditando e de repente eu vejo o quê? Um triângulo e um olho dentro. Digo, puxa, se ele soubesse que eu estava a ponto de falar disso, é incrível, mas isso acontece sempre com as pessoas que estudam conosco. Existe uma total sincronia entre verdade. o que estamos falando e o que eles estão sentindo e estudando. A conexão é plena, o sematawi é pleno. Se cria uma egrégora, né? É muito forte. Então é assim, ela vai colocar primeiro vocês se sentam, relaxam, respiram fundo, não quero respirar. Para frente. Aí. Levanta um pouquinho a vela, porque senão eu vou apagar ela. E depois vocês pedem à pessoa que vai ser olhada, que vou ser eu, que feche os olhos. Respire fundo, Respire, relaxe. Então, enquanto a pessoa está com os olhos fechados, quem faz a prática vai mentalizar aqui um triângulo e um olho dentro do triângulo. Esse olho se abre e esse é o princípio de estabelecer um nível de conexão. Quando vocês conseguem perceber esse olho se abrindo, então vocês começam a prática do lado esquerdo e seguem olhando o olho e vão aparecer imagens na mente. Depois vão para o centro, que representa o momento presente. A esquerda representa o passado, o presente. Depois que seguem sendo imagens, vão para o futuro e vão haver outras imagens. Então vamos ter imagens do passado, presente e futuro. Toda uma simbologia. E é aí que nós percebemos uma essência de destino dessa pessoa que vem a consultar o nosso templo, digamos assim. Então, eu acho que essa é uma prática bem interessante. Vocês podem fazer em casa. Insisto que é importante que a outra pessoa que esteja ali queira consultar. E quando vocês vejam, depois anotem o que viram do lado esquerdo, no centro e do lado direito. Podem ser rabiscos, podem ser simples símbolos, podem ser sensações, mas é aí que vocês vão martelando. Não precisa ficar o resto da live. Isso. Então, o que tu achas? A Cláudia está dizendo que viu o olho e a pirâmide, só que separados. Primeiro a pirâmide e depois o olho. Yeah. Bom, naqueles antigos templos de Ra, os sacerdotes recebiam os peregrinos lavando seus pés e lhes serviam um tipo de café com limão, o esroque. Isso. Para acalmar as dores e servir de estimulante. Reviver o Tratado de Alcará na casa do Cláudio foi uma experiência maravilhosa, ainda que foi uma pequena parte do tratado, que trata inicialmente da ajuda aos peregrinos com problemas de saúde, emocionais e espirituais. Para os que querem aprender mais e desenvolver sua capacidade de evidência dentro das antigas tradições egípcias, eu recomendo vocês estudarem profundamente o livro do Jorge, o Tarô Mental, que está à venda na Amazon Kindle. É baratinho, tá? É baratinho. Não se preocupem, mas é importante porque vocês vão ver. Em Egito não tinha um tarô. Não. Mas tinha uma simbologia que eles incorporaram dentro de sua própria mente. Né?
Mas não existia o tarô no Egito? Não existia o tarô no Egito. Para quem não assistiu ainda, nós temos uma série de lives que fala exatamente sobre os oráculos. E as pessoas perguntam porque acham que o tarô egípcio é um tarô que vem do Egito. Em realidade, o que existia era uma linguagem, digamos assim, dentro da mente dos próprios sacerdotes, e nós colocamos nesse tarô mental justamente o mínimo possível símbolos em branco e preto para não perturbar as possibilidades de interpretações e que cada discípulo ele consiga perceber mais coisas. Tá? Então, eu acho que vale a pena, porque vocês vão começar, depois que introjetem esses símbolos dentro de sua mente, vão começar a olhar as pessoas e ver símbolos. E é como se a alma de vocês estivesse falando sobre essa pessoa, falando com a alma dessa pessoa. É verdade. Então, agora, gostaria que os que estão gostando do que estamos falando, coloquem um likezinho, tá? Não custa nada, por amor de Deus, se lembre. É muito importante para nós. Isso ajuda ao YouTube e ao canal a nos mostrar o que a gente faz aqui para as outras pessoas que acessam o YouTube. Então, por favor, gente, dá uma ajudinha aí. E olha só, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal todo que eu ainda não dei. Dagoberto Edione, meu pai amado, Cláudia, Helena, Ieda, Socorro, Bea, Anang, Cláudio. Isso aí. Muito bem, então. Sandra, desculpe, Cláudio e Sandra. E também lembramos que estamos todos os domingos para nos reunir como uma família que tem o mesmo amor. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, pessoal. E não esqueçam de se inscrever no canal. Isso aí. Então, digamos assim, que foram estas antigas tradições, músicas, práticas e vivências que nos levaram a sentir profundamente a cultura egípcia antiga. Algo muito mais forte do que qualquer leitura poderia nos oferecer. Voltando ao Egito, na nossa última viagem, tá? Que foi em março de 2014, já foi já faz tempo demais. Já se passou muito na hora de voltar. Sim, já devíamos ter voltado ao ano anterior, não? Mas teve uma certa coisinha bem pequenininha que nos atrapalhou, né? Só nós atrapalhou. Só nós, né? Um tal de um vírusinho aí que anda incomodando o mundo. Mas tudo bem. Depois, tu vai ver, depois do que nós vamos falar, todo mundo vai querer ir para o Egito. É isso aí, com certeza. Então aconteceram realmente nessa viagem coisas muito mágicas. Por isso, penso que todo encontro com o amor tem um momento certo. E Raquel estava pronta para aquele abraço inicial, aquele encontro maravilhoso. Então é importante ir ao Egito hoje, ainda que os amantes do passado possam ter um enorme choque com a realidade atual, tá? Estou mostrando umas imagens aí, pessoal. Sim, aí está o primeiro grupo que eu levei ao Egito, era bem grandinho, 40 pessoas. Tá? E o choque uno vai ter, digamos, com o mercantilismo, com a fórmula massiva de turismo que eles têm, com a falta, às vezes, de sensibilidade, de tato, de higiene e assédio que existe na cultura atual. Mas, em realidade, é só a primeira impressão, tá? Depois de um tempo, quando se viaja pelo Oriente, pela África, e depois vamos para o Egito, tudo parece normal. Tá? Deixa eu só dar um oi aí para a Márcia, que está reclamando aqui pelo Telegram, que ela também está assistindo a live, só que nunca aparece ali escrito. É porque se vocês não entram, não fazem o login no YouTube, não aparece, gente. Então, por isso que não dá para vocês nem dar o like, nem vocês aparecem ali no chat, tá? Então, tem que fazer o login no YouTube. Vocês podem fazer pela conta do Google, etc. Bom, mas, voltando. Quando a gente vai da Europa para o Egito, é um choque enorme. Aí sim.
Para as mulheres, eu recomendo que sempre usem as roupas adequadas ao clima e à cultura, gente. Mas quando vocês sintam o assédio, se imponham. Não fiquem passivas nem estimulando. Os egípcios respeitam a mulher que conhece seus direitos e fala forte com eles. No hotel, em grupos, no barco, tudo é tranquilo. Por isso é melhor não se afastar do guia, nem se perder do grupo quando vocês viajam dessa forma, né? Nós que gostamos de aventura, preferimos garimpar o Egito como se fosse uma loja de antiguidade, procurando sentir e viver cada lugar. Deixa eu mostrar para vocês mais uma fotinho. Olha só que lindo, gente, que lindo que é esse país. Olha o nosso tamanhinho perto daquelas colunas enormes, majestoso. É algo que não tem explicação, é só sentindo, estando lá para ver, é muito fantástico. E em realidade, nós nessa viagem não tiramos quase foto nenhuma. Não, aqui a gente estava. Vocês veem, aquilo é melhor que tirar foto e ficar olhando, não? A gente fica tão absorto e tão, sei lá, curtindo tudo, né? Que realmente não dá vontade de parar e ficar prestando atenção para tirar uma foto, né? Essas fotos aí estão mostrando o hotel que a gente ficou em Luxor. A primeira foto mostra ali uma piscina que tinha uma borda infinita que parecia que ela se unia ao Nilo. Era um negócio fantástico, assim, muito, muito, muito lindo, vale muito a pena. Então, Não, voltamos. a gente volta. Sim, claro. Vou contar uma experiência que nunca contei para vocês. E aconteceu no templo de Seti, em Ábidos, que é um lugar fantástico, totalmente diferente da maioria dos templos dedicados ao Ka. Aí está a imagem da entrada do templo de Seti. Olhem a imensidão disso, gente. Olha o tamanho de tudo. É uma escala fantástica. Realmente o templo de Seti é interessante, é muito conhecido porque detrás dele que está o famoso Osirion, tá? Um lugar incrível, tá? De, digamos, mistérios que nenhum egiptólogo se atreve a falar. Não falam nada, porque é algo absolutamente irreal, feito numa época em que o resto do mundo estava no Paleolítico. En realidad, ese templo que está detrás del templo de Seti en Ábidos não poderia existir para a egiptologia clássica. Então, não se fala. Tá? Mas, na sua frente, Seti construiu um templo, um lugar onde se dizia que Isis teria achado a cabeça de Osíris. E, como sempre, nós procurávamos lugares para sentir, não era só olhar. Então, cada um seguia seu feeling dentro do templo. Tá? Cada um ia sentindo um lugar, eu ia para um lugar, ele ia para outro, e aí, al final, não se encontrava em algum lugar, ou se perdia também. Uma coisa que vocês não sabem é que os templos, mesmo em seu silêncio, em sua penumbra, deixam em alguns lugares entrar pequenos raios de luz. Tá? E quando vocês colocam as mãos nestes focos, temos a impressão de que a luz é líquida, porque ela parece que tem densidade. Então, quando vocês se colocam na cabeça e olham para ela, é como se estivesse viva. Tá? Acho que Socorro, que está assistindo, e Elinei, não sei se está assistindo ou não aparece ali, que foram naquela viagem comigo, se estão por aí, então podem confirmar isso, porque me lembro que Socorro ficou naquele banho de luz extasiada. Tá? Eu acho, naquela época, Socorro entrou em um transe aí. Tá? Então, eu acho que se está aí, Socorro, dá um cliquezinho e confirma essa sensação que tu tiveste quando estavas embaixo da luz. Bom, voltando. Em uma das salas do templo, onde está a deusa Sheta, que seria o doble feminino de Tot, me senti atraído por um desses raios de luz e quando entrei nele, senti como se estivesse conectado com algo maravilhoso. Meu corpo ficou totalmente paralisado. Me senti fazendo parte de tudo e vi o templo inteiro sendo construído.
Um dia, eu não te disse, mas eu vi até o Ramses, pequenino. Sério? Sim, pequenino, quando Criança? era criança. Ele já estava ali, ajudando a construir e organizando a construção desse templo. O tempo foi passando e por momentos escutava uma voz dentro de mim, não estava muito claro, tá? E ainda não estava nada claro, digamos assim. Mas a voz era algo assim, hes it, ner it, uher it, neteru aut. Que se uno vai tentar traduzir isso, diria, dará prazer aos humanos e aos deuses voltar. Meio estranho, não? En realidad, esa sensación, porque una cosa que los discípulos aprenden es a percibir los símbolos y después interpretarlos. En ese proceso del simbolismo, lo mismo con las palabras. La mente primero no capta todo lo que quiere decir, pero después uno va sintiendo a traducción. El cerebro empieza a traducir aquello que se nos da. Quando vocês estudam, evidentemente, jeroglífico, gramática, simbologia, não? Não é uma coisa tão simples. Pero digamos que os néters, quando vocês se aproximam deles, eles se aproximam de vocês. Quando vocês abrem a porta, eles entram. Agora, se ninguém abre a porta, não vão entrar nunca. Isso é um fato. Mas essa experiência mudou minha vida e por isso, por aquela experiência, nós estamos aqui hoje. O que representam para ti hoje essas palavras? Em realidade, o que quer dizer? Que a partir da queda do Egito, e aí vemos uma enorme discussão, que não vou entrar nela agora, eu acho que a consciência astral se retirou, tá? Se afastou, não digo que se retirou. Muitos Neteru, muitos deuses se afastaram e agora estão retornando. E isso está muito claro, por infinidade de coisas que estão acontecendo no Egito, desde um ponto de vista educacional, investimentos, cultura. Temos um retorno. Claro que pode demorar várias gerações até que os egípcios vejam que sua cultura tem mais valor, más historia, más reconocimiento que cualquier otra cultura espiritual que les tengan asimilado. Mas eso es innegable. Estamos hablando de 5.000 años de cultura contra una cultura que veio después de Cristo, después de 300, 600 años después de Cristo, se comenzó una religión a entrar y es un apéndice. 5.000... Sim, estou falando por la base. Tendríamos que falar dentro da tradição egípcia de mais de 40.000 anos. Mas não vamos entrar nessas discussões. Eu estou dizendo que não se pode comparar algo, religiões recentes, digamos, depois de Cristo, com o que criou o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, o pai e a mãe estão lá. Nossas origens estão lá. Então, eles estão retornando. E isso vocês sentem, porque quando sonham, quando sentem aquela emoção, vocês imaginam as pessoas que nós levamos hasta Socorro testemunho, dessas pessoas que choravam nos templos, choravam de lágrimas caindo sem poder parar. Eu fui uma. Bom, mas eu estou falando de muita gente em vários templos ter emoções intensas. Por quê? Porque voltaram a casa. Suas almas retornaram à sua origem. Y por esa experiencia mística entiendo que parte de nuestra misión, digamos, es reunir las almas egipcias que están en una diáspora y ayudarnos a despertar, que es lo que nuestros discípulos están haciendo, están despertando. Acredito que Egipto voltará a ser un marco para el espíritu humano y quiero participar de esa construcción que ya está aconteciendo. Pensem bem, eu trabalhei anos com regressão a outras vidas. Trabalhei 12 anos com isso. E por isso sei que existem milhares de pessoas que passaram por essa cultura egípcia. Vocês nem imaginam a quantidade de gente, quando você as leva em um processo de regressão, que caem no Egito. E antes do Egito, nada. Isso é incrível. Isso é um dos temas mais importantes que eu gostaria de falar, mas vocês não
não tenho conhecimento como para tratar dessa situação. Digamos que muitas dessas almas, digamos, uniram seu Ka com seu Ba em um ritual egípcio e foram eternizadas. E estão dentro de vocês. O problema é que hoje elas sentem sua origem, mas não conseguem relembrar nem despertar o que está adormecido dentro delas. Quando então educamos e ensinamos o cérebro, digamos nossa razão para se comunicar com a linguagem do Ka, então temos acesso aos Neterum, os Néters, os deuses, que em realidade hoje que diríamos que são programas que habitam em nós, como se nós fôssemos um computador. Diria que os Néter são programas que estão ocultos por trás dos instintos, ou por cima. Estão em uma linha na qual uno não percebe o Néter, mas ele está, porque ele manipula os instintos também e as emoções. Então, quando os discípulos se conscientizam e conseguem se ligar a eles, temos 3 deuses básicos, 3 Néters que formam nossa tríade primária e eles intervêm em toda a nossa formação. São os Neteru que criam nosso destino. E quando nos comunicamos, começamos a entender que nosso propósito é algo muito importante para a nossa sanidade física, mental e emocional. Sem propósito, somos instinto e razão em uma luta de supremacias. Quando nos unimos aos Néters, desenvolvemos parasentidos, digamos, outras ligações com a mente astral. Algumas sinapses, digamos assim, que chegam a uma mente astral. Então, voltando ao Egito, né? Depois dessa ida ao templo de Seti, que foi em uma viagem sem grupos, tá? Porque senão vocês entram e em 2 minutos tem que sair. Entram centenas de pessoas. Voltamos para Luxor, tá? E saímos num barco com Raquel, que é onde teve sua primeira experiência de desprendimento astral, digamos. Então, eu gostaria que tu contasses essa experiência, principalmente o que te levou a perguntar a ti mesma nesse momento o que estava acontecendo e como reagiste quando sentiste que a experiência era real e o que é real para ti dentro disso, de acordo ao que tu aprendiste. Bom, a gente já tinha conversado muitas vezes, né, a respeito de desprendimento, como acontecia isso, o que a gente sentia, eu deveria sentir, né? E o Jorge tinha me explicado que um dos principais sintomas, digamos assim, é que a gente começa a sentir o corpo vibrar e chega a ouvir um zunido, né? Um zzz. Parece eu digo sempre uma mosca no ouvido. É, mais ou menos isso. Então a gente voltou para o barco, eu deitei um pouquinho na cama, era dia ainda, e da janela do camarote a gente ficava quase que no mesmo nível, um pouquinho acima do nível do Nilo, né? E o barco, gente, vocês não sentem absolutamente nada de movimento, né? Ele vai deslizando sobre o Nilo. Então, eu fiquei olhando aquela água e a paisagem na beira, né? Que era a areia e as tamareiras, né? E aquilo foi me dando uma paz, uma tranquilidade. E, de repente, eu senti começar essa vibração, esse tremor e esse... E eu disse, gente, que estranho isso, né? Só que aí, de repente, foi bem assim. Eu estava no espaço, né? No espaço, no meio dos planetas, das estrelas. E eu disse, gente, eu me desprendi. Por quê? Porque eu estava sentindo aquela vibração e esse zumbido, essa frequência. Eu me desprendi. Como que eu fiz isso? Eu consegui, eu me desprendi. E foi uma alegria tão grande, uma sensação de liberdade tão grande, que eu queria voar por todo aquele espaço maravilhoso, né? E pensar assim, puxa, o Jorge tinha que estar aqui comigo, né?
Mas foi uma alegria muito grande, uma sensação de liberdade, de ter me liberado de pesos, de medos, de angústias, e foi maravilhoso. Só que me mandaram para baixo. Claro, tú gostaste demais E eu do adorei negócio. aquilo, eu não queria voltar mais, sinceramente. Não porque eu não amasse as pessoas que estavam aqui, ou não, mas é que a gente realmente se sente livre, né? Mas como que me mandaram para baixo? Eu tive uma sensação e eu via raios, como se fossem raios laser vermelhos, e de repente eu, pum, caí na cama de novo. Mas eu disse, não vou embora. Não pode ter sido só isso, eu quero ir de novo. E consegui voltar mais uma vez, de novo, fiquei super feliz, consegui. Mas, de novo, me mandaram para baixo. Bom, foi o teu primeiro desprendimento, tu já queria sair correndo Mas por aí. claro, estava muito legal, aquilo era muito lindo, era uma sensação muito boa mesmo. Mas Bom, todo se repite com o tempo e aí estamos nesse trabalho. Nas minhas viagens ao Egito sempre fiz práticas de regressão em templos, no deserto, no barco. Todo isso porque esse tipo de práticas que me foram ensinadas pelos mestres sempre me levaram a adquirir conhecimentos muito mais importantes que qualquer leitura. Nosso K pode viajar no tempo. E as regressões egípcias são como passagens de avião, onde podemos viajar e quando voltamos, lembramos de histórias, novos conhecimentos. Podemos nos encontrar no tempo com outros nomes, outras identidades, mas todo isso faz parte da consciência astral que os egípcios construíram. Nos sentimos nesse momento unidos a algo que para mim está vivo em cada um de vocês. Depois dessa viagem, a minha vida mudou em todos os sentidos. Quando a gente experimenta o primeiro desprendimento, a gente começa a ter a certeza de que nós somos algo além do nosso corpo, algo além disso aqui. Tem muito mais. Em realidade, existe algo mais importante que um paraíso. Existe uma continuidade com uma identidade eterna. E isso é o que nós vemos falando e falando nas lives, explicando, tentando mostrar que para os egípcios a vida estava integrada, vida, nascimento, morte e vida, continuidade da vida. Quando vocês tenham essa experiência, se van a dar conta que todo o que eles nos falam é real. Geralmente, não lembramos da formação intrauterina, digamos, e nossa memória dos primeiros 4 anos de vida se perde. Mas num plano astral, conseguimos unir tudo. Somos capazes, por meio de práticas místicas, de encontrar o momento em que decidimos vir a este planeta e de onde nós o fizemos. O ponto de nossas origens. Então, temos alguma pergunta ou está todo mundo extasiado com a paixão do Egito? Teve uma do Rafael, lá no início, ele perguntou como os sufis encaram a espiritualidade egípcia, se o Islã é tão ortodoxo. Gostei de tua pergunta, Rafael. Ele sempre faz algumas perguntinhas, mas hoje amei tua pergunta, Rafa. Então, em termos reais, isso é muito certo, isso é muito real. E o grande problema de Omar era esse, que ele tinha discípulos que eram do Islã e ele estava transformando esse tratado mágico de Alcorão em um tratado com uma origem, com uma fonte islâmica. Por quê? Porque senão é proibido. Não se pode estudar a magia egípcia. Mas como eu não era do Islã, tá? Ele me deu o tratado de Alcorão sem passar pela vestimenta da religião. Tá? Então foi para mim muito importante porque eu falava sozinho com ele. Quando eu me reunia com ele, não tinha discípulos, não? Era aquele negócio de tomar café, fazer práticas, e ele me ensinou várias coisas. Ele uma vez me fez pegar uns escorpiões, me testou com esse negócio dos escorpiões.
Bom, pero eso es otra historia que después os voy a contar. ¿Tá? Pero de cualquier manera, eso es importante. Tenemos el mismo problema, Rafa, que encontramos con a cábala mística, digamos, que nace no Egipto siendo transmitida por otras religiones, dentro del mundo hebreo, dentro del cristianismo también existe, y vocês vão ver que de repente a cábala se considera una cábala hebraica, que nació en el Sinaí, cuando en realidad todos no sabemos que no nació en el Sinaí. Então, qual é a nossa função? Ir, digamos assim, escavando e procurando as origens e tirando as roupagens de certas culturas e de certas religiões e encontrar a essência. A essência do tratado mágico de Alcaram foi os templos do Deus Ra em seus inícios, quando eles tentavam integrar as comunidades e fazer que todos se integrassem e todos se preocupassem com todos. E esse sentimento de querer curar o outro, de querer ajudar o outro, isso dá uma intensidade, digamos, de todos somos interdependentes, todos somos importantes, não só que estamos dentro de uma família, toda uma sociedade, todo digamos, núcleo, uma pequena cidade, todos dependiam de todos, porque essa pessoa que está lá amanhã estava nesse grupo, nessa corrente de energia para me curar, me ajudar e compartilhar minha dor. Então, toda a sociedade, toda a cultura egípcia se fundamentou nesse sentimento de integração. Não integração porque se eu faço bem, eu vou para um paraíso. Tá? Não estou falando de que se me porto mal, vou para o inferno ou vou para um paraíso. Estou falando de pessoas que se amavam porque interdependiam e porque queriam realmente uns ajudar aos outros. Foi uma explosão do sentimento familiar dentro dessa cultura. Bom, nós estamos cada vez criando mais a nossa família, né, com os nossos grupos de treinamento místico e nós estamos com vários cursos programados agora para final do ano, início do ano que vem e eu convido a todos vocês. Nós vamos deixar, não agora, mas a partir de amanhã, no link aqui na descrição desse vídeo, um link para um formulário, para quem tiver interesse em ser comunicado, em fazer parte dos nossos cursos, tá, pessoal? Vocês podem preencher esse link, as informações são sigilosas, vão ficar só com a gente, tá? Não precisam se preocupar com isso. E assim que a gente tiver informações e algo um pouquinho mais detalhado, a gente entra em contato com vocês, ok? Muito bem. Bom, sem perguntas mais? Acho que não. Então tá, pessoal, eu agradeço muito, muito, muito a companhia de vocês e espero vocês todos no próximo domingo. Chamem seus amigos, seus familiares, todo mundo que tem esse amor, essa paixão pelo Egito, assim como nós. Para o pessoal que está fazendo treinamento místico, quarta-feira tem aula, tanto para o grupo 1 como para o grupo 2, para o módulo 1 como para o módulo 2. E eu quero que lembrem isso, nós estamos falando, eu sei que falamos muito, tá? Sim. Mas não é muito para aqueles que amam Egito. Ficam até o fim escutando o que nós falamos em nossas histórias. Então, claro que tem gente, deveria ser mais curto, não podemos ser mais curtos. Nós queremos estar aqui com vocês e eu acho que muita gente quer estar aqui conosco, escutando nossas histórias. Não estamos nesse ritmo de falar 10 minutos ou 5 minutos e passar uma informação. Não é informações, não são informações. É amor. Realmente é conhecimento e amor a esse conhecimento. Ótima semana para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Grande Vamos deixar uma imagenzinha aí muito bonita para vocês. Olha só. A imagem do pôr do sol do nosso hotel lá em Luxor.